Hoje eu vou falar de 6 ações que o investidor novato deveria observar neste momento, pensando no longo prazo. Aliás, são ações que eu tenho na minha carteira, ou seja, também é interessante para o investidor já experiente. Bem-vindo ao canal Top Ações, não esquece de deixar o like nesse vídeo, também se inscrever no canal e vamos às ações. E a primeira empresa com certeza seria a Transmissão Paulista, com um dividend yield médio de 7,51. Ela teve seu período mais difícil após a MP 579, que a Dilma emitiu aqui em 2012, atrapalhando os anos posteriores da empresa, mas em 2017 tivemos aqui alguma resolução e aí os dividendos voltam à normalidade, dividendos altíssimos, né? Porém, neste momento ela está novamente aqui com um enrosquinho que já deve estar se resolvendo, a questão do RBSE está voltando, os dividendos vão voltar, ela ainda deve anunciar em dezembro ou abril. É uma ótima empresa, extremamente previsível, né? Os resultados dela tendem a melhorar e com isso a gente vê a melhora dos dividendos, elimina esse período aqui difícil por conta do RBSE e a gente vê realmente os dividendos crescendo ao longo dos anos. E o primeiro ponto que a gente olha da Transição Paulista é que os resultados dela são reajustados pelo IPCA, então ela é uma proteção contra a inflação. E qual é o maior risco do Brasil, seja qual for o governo? É sempre a inflação, né? O populismo toma conta aqui do Brasil e a inflação é um risco, a empresa nos dá esse tipo de segurança. Nós temos o RBSE que está causando um certo enrosco, um probleminha nesse momento na empresa, já está voltando exatamente nesse trimestre, já voltou, no próximo trimestre vai continuar esse efeito positivo aqui acontecendo, nos próximos, até que nós chegamos no terceiro trimestre de 2023, nós vamos ter mais um salto ainda no RBSE, ainda maior que esse, então uma empresa com uma previsibilidade positiva já no curto prazo em termos de resultado, e no longo prazo a gente sabe que ela sempre está fazendo aqui entrega de novos projetos, então ela tende a ter um aumento no lucro que deve continuar acontecendo nos próximos anos junto com os dividendos. E a empresa, depois de uma alta significativa, ela vem diversos ruídos. Nós tivemos aquela possível venda para a Ecopetrol, que era mais um ruído e realmente um problema, o dedo nas elétricas, depois a taxação de dividendos, ela ficou aqui pelo fundo por um tempo, a volta à normalidade, o RBSE que nós sabemos que ia ser reperfilado, a queda nas ações, vinha a recuperação e depois começam esses ruídos exatamente ainda por conta de não estar pagando dividendos, né? Um dos ruídos principais é ela, além de todo esse cenário macro, mas os resultados dela a gente entende que deve continuar indo positivo. E se você analisar no último ano, as ações caíram 10,5%, que a deixa a um preço muito interessante. Inclusive, existe um descolamento muito grande aqui entre a TRPL4, né, que são as PNs, e a TRPL3, que tem pouca liquidez, mas exatamente por isso ela é menos manipulada segundo o Barça. Vamos ver o que o Barça tem a dizer. Vocês vejam a diferença que existe entre um papel que tem disponibilidade de ações para alocar e outro que não tem disponibilidade para alocar, sendo da mesma empresa. Que a pessoa não analisa com critério, né? Ela analisa na base do assombro. Ela fica assombrada, nossa, eu vou ficar pobre, não sei o que lá. E não é. O mercado ele oferece essas dinâmicas aí de mudanças de preço, mas a pessoa tem que olhar para o mercado sempre com essa visão. A visão do investimento e a visão do médio e longo prazo, né? A visão do curtíssimo prazo pode gerar assim decisões inadequadas, pode gerar perdas que depois o cidadão, com certeza, ele vai se arrepender. E a próxima ação é o Banco do Brasil, que vem com o lucro crescendo trimestre após trimestre, vem crescendo forte junto com sua carteira de crédito, que é onde o banco mais acaba ganhando, os bancos de modo geral, né? E o setor agro ele vem aqui impulsionando não só o crescimento, mas a baixa inadimplência. Aliás, sua carteira de modo geral vem resistindo muito bem. A inadimplência do Banco do Brasil é abaixo do cenário brasileiro aqui, que é um cenário de risco nesse momento, devido a toda essa crise mundial, inclusive, né? Existe esse problema da inadimplência acontecendo com diversos bancos. O Banco do Brasil vem segurando muito bem, inclusive sua cobertura é acima da média do Brasil, né? Então ele tem um menor inadimplência e cobertura acima. Isso aqui parece ser o segredo da segurança, né?
Então a gente vê o Banco do Brasil chegando a lucros de bancos privados, né, com um risco menor por conta do setor água principalmente, e também as grandes empresas indo muito bem, né, estão segurando a inadimplência. Como a gente pode ver, realmente a inadimplência do banco deu uma aumentadinha, mas ainda abaixo da média como nós vimos, a cobertura deu uma reduzida, mas ele fez tanta cobertura no passado que deu a ele ao luxo de fazer isso. Enquanto isso a gente vê a inadimplência do pessoa física aumentando realmente, mas olha só, a pessoa jurídica e o setor agro vem segurando demais a carteira, principalmente o setor agro, né? Uma inadimplência muito baixa aqui, e é esse o grande segredo do banco. Porém, ainda assim as ações vêm caindo muito, subindo o lucro, o que leva ele a um PL ridículo de 3,45, um PL bem abaixo da média, 50% abaixo da média praticamente, e um PVP de 61, 40% abaixo da média. Tudo isso porque o mercado está com medo aí político, né? Mas a gente não pode realmente ignorar o risco político. A gente viu já o Banco do Brasil sofrer com lucro no passado, os dividendos a gente pode ver de verdinho também foram reduzidos, mas depois o banco aqui com a troca de governo foi muito bem, seguiu lucros incríveis, né? E a perspectiva é que o mercado está precificando um cenário muito adverso que talvez nem aconteça, né? Então, assim, às vezes nesse cenário onde o mercado precifica o pior é que moram as oportunidades, mas também a gente precisa de um pouco de cautela, embora não ache que o banco vai chegar a esse problema. E diga-se de passagem, mesmo quando ele esteve nesse momento, ele nunca deixou de pagar dividendos, nunca deixou de dar lucro. Ainda assim, no último ano, mesmo com um resultado tão excelente do banco e já a preços baratos, ele subiu apenas 15%. Ele teve uma alta significativa e uma queda de porrada, conforme eu já havia alertado que poderia realmente acontecer, e aí ele chega a preços interessantes. Já caiu 25%, chegou a cair até um pouco mais aqui, 29%. Então, realmente, o Banco do Brasil está a bom preço, mas, assim, é prudência um pouco aqui em relação à diversificação. Melhor que para diversificar o Banco do Brasil do que o Itaú, um banco que se provou ao longo dos anos e agora vem se mostrando líder nesse enfrentamento de fintech, dessa modernidade. Ele já fez lucro exorbitante quando ele adquiriu a XP no passado, uma visão que o banco teve, e agora ele está mostrando diversos pontos aqui onde ele parece estar muito certo em relação às suas atitudes. Começou a dar muito mais valor ao cliente, né? Sendo aí impulsionado pelas modificações que as fintechs trouxeram aqui ao mercado. Então ele é muito promissor, e que melhor forma de investir no Itaú do que comprando a Itaúsa, uma hold que tem um grupo aqui interessante de empresas e um desconto hold. Então a gente que adquire 80%, praticamente arredondando aqui, do portfólio será o Itaú neste momento, mas nós temos uma série aqui de ações que vai nos trazer uma diversificação, como a Alpargatas, que é varejo, né? Não é um setor que a gente goste tanto, mas ela é uma líder aí no subsetor onde ela atua, né? Nós temos a Dexco, que é construção e reforma, um setor que também tende aí já se provou ao longo dos anos, também é muito interessante. A Dexco tem um crescimento legal aqui nos últimos anos, e a CCR, a última aquisição da Itaúsa, né, que é setor de mobilidade. As pessoas físicas teriam uma certa dificuldade de estar investindo nesse setor, e que forma melhor de fazer isso via Itaúsa, um setor muito promissor com dividendos crescentes ao longo dos anos. Nós temos na sequência a Copa Energia, né, que nada mais é energia. Ela está aqui bem mais no gás, né, que também é uma forma de energia, mas ela também está aí buscando entrar na parte de energia elétrica também, de olho na energia elétrica, nessa transição aí e tudo mais. Um foco aqui no gás é muito importante. Nós temos a AGEA Saneamento, né, seria a única forma de a gente ter uma empresa privada de saneamento nesse momento. Aproveitando-se do macro saneamento, a empresa vem trazendo bastante crescimento, e nós temos na parte de infraestrutura, aqui na distribuição de gás, né, a NTS. Então, nós temos aqui setores perenes aqui na empresa, né, que tem um crescimento. As empresas que estão investindo vão crescer e os dividendos vão estar voltando a Itaúsa, né? Só questão aí de ter paciência. A gente vê aqui o que ela fez ao longo dos últimos anos, um crescimento, uma brilhante estabilidade no crescimento do lucro, né? Isso aqui foi a pandemia, né? E aí realmente
deu aquele impacto nos dividendos do Itaú e tudo mais, mas ao longo dos anos ela sempre foi bem generosa, inclusive os verdinhos aqui, nos dividendos, né? Esse momento aqui é o momento de investimento dela, mas já tende aqui a estar normalizando aos poucos aí nos próximos anos. Uma comparação aqui do Itaú de laranja com a Itaúsa, os candles, no último ano o Itaúsa subiu apenas 1%, enquanto o Itaú subiu 11,7%. O desconto hold aqui se intensificou, embora aqui no último 2 meses, 1 mês, deu uma diminuidinha, né? O desconto estava bem absurdo, deu uma diminuidinha, mas ainda assim um bom desconto, né? Só a gente pegar essa faixa de 1 ano, a gente vê que realmente aumentou no último ano o desconto Itaú Hold. E a próxima ação seria a Caixa Seguridade, uma empresa que fez IPO recentemente na parte de seguros, onde nós temos aqui dentro dos seguros a parte de risco, e aí nós temos ela muito forte no habitacional e no residencial, também no prestamista muita força, e o vida. Então essa aqui é a parte de risco. Nós temos a parte de acumulação, aí é previdência, capitalização e consórcio. Aqui não temos aí grandes riscos, mas é uma parte onde ela vai acumulando e ganhando uma taxa, principalmente aqui em relação ao valor aqui que ela capitaliza. E nós temos a parte de distribuição, onde ela começa aqui com a sua corretora própria aí. E o IPO ajudou a empresa a se reestruturar, né, conseguindo aqui um novo modelo de parcerias com uma lucratividade muito maior para ela, né, um novo modelo de distribuição, ganhando muito mais aqui na Caixa Corretora, contratos longos, 2045, 2040, né, tudo isso aqui trouxe a ela também um aumento no resultado operacional, tá? E também no resultado financeiro, onde ela vai estar ali aplicando dinheiro, né? A gente deixa bem simples aqui, realmente aumenta um pouco a despesa por conta de toda essa transformação. O resultado financeiro aqui com a Selic em alta ajuda aí toda a renda fixa a dar um resultado melhor para ela, então ela também serve de uma certa proteção. Renda fixa em alta, ela também tem resultados em alta, e nós temos o operacional indo muito bem, né? 42%, isso aqui era exatamente o que a gente estava querendo, né? Quem esperou mais que isso, talvez tenha se empolgado um pouco demais. O fato é que ela está dentro aqui daquilo que a gente estava esperando. A gente viu um resultado realmente no último ano lateralizado, 1,90 aqui de queda, né? Mas aí a gente vê desde o IPO, ela tem uma queda de 16,7%, onde o mercado a princípio teve uma euforia com ela e depois um desânimo, né? E ela fica nesses zigue-zagues aqui, deu preços incríveis, mas ainda assim a verdade é que ela está barata porque os seus resultados estão muito fortes e paga ótimos dividendos. Então o dividendo dela que hoje está em 8,39, a tendência é que no próximo ano esteja aumentando, e quem for membro do canal vai ter essa previsão aqui de dividendos que eu calculo e deixo disponível para vocês em uma planilha, tá? Então a tendência é ela aumentar os dividendos. Quinta empresa seria a Energias do Brasil, uma empresa que atua nos 3 principais pilares aqui da energia, né? Sendo distribuição, atuando em São Paulo e Espírito Santo, e também aqui com participação na Celesc. A Energias do Brasil tem essa parte de distribuição como um ponto muito importante de investimento nos próximos anos. Esse setor é interessante por conta que no fim da concessão acaba sendo renovado pelo governo, porque é muito difícil do governo indenizar aí todo o investimento que a empresa faz. É um setor de investimento bastante pesado, mas ele sofre um pouquinho aí em momentos de inadimplência alta, de economia que não está tão bem, né? Mas assim, é um setor ainda assim bastante perene. Nós temos a geração de energia, onde ela tem aqui a geração solar, a geração hídrica e térmica e a geração solar, mas ela está focando exatamente agora nas energias solares. Então vai estar muito aí atenta nessa transição energética, energia limpa, e energia solar tem um bom potencial a futuro. Ela também atua na comercialização de energia, e nós temos aqui a transmissão de energia, onde ela tem aqui 2,2 km em operação e mais 327 aqui em construção, ou seja, deve aumentar 15% aqui nas suas linhas de transmissão. A Energias do Brasil é uma empresa que vem trazendo um resultado fantástico de crescimento em EBITDA, né? A gente pode ver muito claramente aqui,
como isso aqui acaba levando a um lucro maior também, obviamente, né? Ela vai entregando os projetos e vai conseguindo crescer os resultados e junto deles começam a aparecer dividendos aqui melhores do que nunca. E a tendência é que se mantenham muito fortes, porque os resultados tendem a crescer e não a piorar. E no último ano ela subiu 3,85% após uma alta significativa, uma queda aqui bastante forte, né, onde o mercado exagera do topo aqui até o momento ela já cai 17,5%, né, mas se você pegar os últimos 5 anos ela já subiu 91,4% por conta de todo aquele resultado incrível que a gente viu. E para fechar a lista, nós temos a ENGIE, que atua primordialmente na geração de energia, onde ela temos aqui hidrelétrica, 76%, as complementares, eólicas e solares, e também temos a térmica, que é uma bela de uma proteção para as hidrelétricas, mas ela está até fazendo desinvestimento aqui nas termoelétricas. Enfim, ela atua mais aqui na geração, mas ela tem outros pontos importantes, como a transmissão de energia, que ela vem crescendo bastante, inclusive recentemente, atua também aqui na transmissão de gás, né? Então ela tem aqui vários gasodutos via a TAG, que também é um setor extremamente previsível. Então uma empresa que atua aqui na geração, transmissão de gás, transmissão de energia e tem também a comercialização. E os resultados da ENGIE nos levam a um EBITDA crescendo ao longo dos anos de forma muito surpreendente, o que também leva a um lucro que vem crescendo ao longo dos anos, junto com a barrinha verde de dividendos crescendo, né? Porém, em algum momento ela teve um ruído aqui no lucro por conta exatamente desse momento de Selic alta, o custo aqui da dívida dela fica um pouco pesado, também nós tivemos a crise hídrica, lembrando que ela é majoritariamente geração e principalmente aqui hídrica, né? Ainda assim, ela resistiu muito bem pela sua diversificação. Ela é uma empresa que conseguiu um dividendo de 7,62 aqui no último ano. E a ENGIE, ao longo dos últimos 5 anos, nos trouxe 75 e poucos de alta, porém, quando a gente pega aqui um ano e até mais, ela vem que lateralizando, mas é uma lateralização volátil, entre sobes e desces, então convém comprar ela aos fundos. Eu já achava ela interessante aos 38,20 e agora ela está 37. Lembrando que em outros momentos ela teve a esse valor aqui, quando a gente pensa apenas no valor de cotação, mas ela pagou o dividendo ao longo dos anos. Quem comprou a 37 no passado pagou mais barato que 37 agora. Então, às vezes, tentar acertar o fundo do fundo do fundo não é tão interessante assim. É uma empresa extremamente interessante, a ENGIE. E deixa aí você nos comentários quais seriam as 5 ou 6 ações que qualquer investidor, mesmo que fosse iniciante, deveria observar essas ações. Deixa nos comentários, lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra e uma dessas ações eu tenho há mais de 13 anos ininterruptos. Vamos ver se você acerta qual é dessas ações. Um abraço e até o próximo. Valeu!